O que é que há? O que é que há? Chegou agora e já tá pronta pra voltar. O que é que há? O que é que há? Chegou agora e já tá pronta pra voltar. Eu preparei mingau de milho, eu fiz também mungunzá. Eu enfeitei a casa toda, eu esperei você chegar. O que é que há? O que é que há? Essa é a nossa Subaúma, um pequeno vilarejo pertencente ao município de Entre Rios, que fica aproximadamente a 100 quilômetros de Salvador. Rica em belezas naturais, lagoas, cachoeiras e sua belíssima praia. Com um povo hospitaleiro e que reúne diversas manifestações culturais e festas tradicionais. Aqui agora, vamos conhecer um pouco das histórias das pessoas que aqui chegaram, que aqui cresceram e se apaixonaram por esse lindo lugar. Quando o padre chamava as pessoas para se confessar, que ficavam, que era pequeno, aí ficava 2, 3 mulheres para se confessar. Quando chamava, aí ele dizia, sobe uma. Quando aquela saía, ele dizia, sobe uma. E aí terminou que ficou aí como o nome Subaúma, diz que foi esse padre agora o nome dele. O povoado era o seguinte, era pouca gente. Era poucas pessoas, quando dava uma hora dessa, as casas já estavam tudo fechadas, que não tinha com quem conversar nem nada, viu? Aí era pequenininha mesmo, aqui, a Subaúma. Então, com a continuação foi que foi evoluindo, mas era pequena, não tinha muita gente não, era pouca gente. Justamente daqui, se tivesse, eram umas 5 a 6 casas, umas 5 a 6, não era mais do que isso. Mas depois aí que foi... A evolução foi rendendo as pessoas, viu? Mas, e a gente aqui, quando dava uma hora dessa, não tinha mais ninguém, já estava tudo dentro de casa. A cultura local, ela é a identidade de um povo. Um povoado, uma comunidade que não tem cultura, ele não tem identidade. Então, historicamente, a gente tem uma cultura muito forte aqui em Subaúma, de vários movimentos culturais ao longo desses vários anos de existência. Quem fundou a lavagem da igreja em Subaúma investe para sair o cortejo na rua. Foi a Rosália. Todo mundo conhecia ela como Rosália, só que o nome dela era Raimunda. Ela era zeladora velha, pessoa que tinha muita ciência, entendimento. Era tudo bem equipado. As pessoas que não tinham o veste, saía com o veste do centro dela mesmo. Eu mesmo saí uns 5 anos ou mais. Eu ia daqui para lá, chegar lá, minha roupa já estava arrumada. Eu saía toda produzida de baiana. Subaúma
Antes, falando também da lavagem, a lavagem de Subaúma, na época que eu me alcancei como gente, como diz os mais velhos aqui em Subaúma, não tinha essa festa toda que há hoje. Porque o que acontecia? A lavagem sempre era na quinta-feira, e aí reunia todo mundo, ia lá, tirava os bancos da igreja, colocava do lado de fora e fazíamos sambão na porta da igreja, né? E aí a gente arrumava a igreja na quinta-feira e a festa acontecia no sábado e no domingo no clube. Mas antes de acontecer no clube, sempre tinha o DM Trio, que era com o Valnejós, tá? E aí no domingo da lavagem, ou melhor, no domingo da festa do Senhor do Bonfim, o trio descia na praia e fazia a maior festa aí, tanto do pessoal que vinha para aqui a passeio, né? O popular farofeiro e os veranistas que já ficavam praticamente um mês. É bom sentir as nossas raízes sendo regada, sendo continuadamente regada, né? Quando acontece todos os anos a lavagem, eu sinto como se fosse uma chuva imensa, uma chuva de fertilidade caindo sobre a semente tradição, a semente das nossas raízes mesmo e fazendo ela fortalecer. Assim, todo ano as pessoas se juntando e dando continuidade ao cortejo. Era bem organizada, porque a fundadora era zeladora, era dona de centro, aí ela tinha todos os entendimentos sobre os orixás. Era bem organizada. Porque lavagem de igreja, a gente só tem as músicas, o cântico, salvando os orixás. Salvando os orixás, tem que salvar os orixás. Eu comecei a fazer, primeiro, a quadrilha do caranguejo, porque eu fui para Entre Rios, e lá eu vi uma quadrilha. Mas a quadrilha era um caso, rapaz, não tinha parte assim que agradasse nem nada. Eu cheguei aqui e falei, eu digo, olha, eu vou fazer a quadrilha do caranguejo. Você vai fazer, Linaldo? Eu digo, vou. Fizemos aqui. Aí eu fui pro mangue, tirei os paus, botei aí no meio da rua, peguei uns covos. Você conhece covos? Eu acho que eles não conhecem, não. Conhece, você conhece. Peguei os covos, marri nas gaiteiras do mangue. Quando eu acabei, fui pro mangue, tirei uns caranguejos, botei dentro do cofre, marrei o cofre na gaiteira aí. E aí quando o pessoal chegou para olhar, os caranguejos estavam dentro do cofre, presos. Aí eu comecei, nas músicas, eu só não cantava, porque não tinha canto, né? Aí eu só o sanfoneiro tocando, mas eu dizia a ele, olha, música fulana, música para e ele tocando e eu fazendo o jeito. Depois, quando chegou no fim, aí eu abri o cofre. Quando eu abri o cofre, que saiu os caranguejos, foi gente na carreira, outros aproveitou e pegou os caranguejos, foi pegando de um a um, e aí levaram os caranguejos todos. Antigamente, eu tinha por volta de meus 11 anos, o São João era feito na casa de meu padrinho Linaldo, né? Todo mundo ia para lá dançar o forró, e aí dançava com aquela vitrola, dançava a noite toda. Só que num determinado momento, o meu padrinho colocou piso na casa dele. E aí, para as pessoas dançarem o forró, tinha que tirar a sandália, né? E aí, com o passar dos anos, o São João, essa tradição de dançar na casa de meu padrinho, foi esquecida. E o pessoal começou a dançar na praça por conta que a prefeitura começou a fazer festa na rua para que as pessoas fossem para a rua e perdeu essa tradição do São João na casa de Linaldo, entendeu? Subaúma, que serviu como fonte de inspiração para diversas manifestações artísticas e culturais que vem se renovando ao longo da sua existência como fonte inspiradora. Além da profissão, além de ser professora, que é minha profissão,
o trabalho com a cultura é só em questão de ser mobilizadora cultural. Eu não inventei nenhum projeto, eu não idealizei os projetos. A escola, a Lápis de Cor, que eu sou proprietária, abriu espaço para a comunidade fazer aulas de música, aula de dança. E como se trata de adolescentes e crianças, não podia só abrir o espaço e deixar os adolescentes na escola sozinhos, né? Então, os profissionais que trouxeram a ideia, né, que não estão mais conosco seguindo com o projeto, mas que trouxeram essa ideia, apresentaram a proposta e eu só abri a escola para que tivesse um espaço físico para que as crianças pudessem fazer as aulas de música e de dança. E o envolvimento foi ficando maior pela questão do cuidado com o adolescente, a maioria já são alunos, ou foram meus alunos, ou são alunos da escola. E aí eu me peguei nessa responsabilidade de ter que estar orientando os jovens na questão mesmo de valor, disciplina e a parte pedagógica. E pela escola já passaram vários projetos. Esse último que eu estou ainda liderando, que é a Quadrilha Junina Escola de Coração, já tem 7 anos de existência e surgiu da ideia justamente de quando a gente fazia a banda e tinha um pelotão coreográfico e durante um tempo os meninos não tinham muito o que fazer, né? Enquanto os meninos ensaiavam a parte musical, as meninas que não dançavam ficavam indo para a escola e não tinham uma função. E aí o coreógrafo na época sugeriu essa ideia de fazer uma quadrilha estilizada. Aqui em Subaúma já tinha outros tipos de quadrilha, a quadrilha na escola, que eu já fazia, e outras pessoas da comunidade já faziam quadrilha de rua. E aí veio essa ideia da quadrilha estilizada, que para mim eu conhecia, mas aqui na comunidade ninguém tinha ainda esse conhecimento dessa quadrilha estilizada. Tanto que houve logo uma rejeição de início por conta da coreografia, por parte dos meninos, né? Mas que depois eles foram vendo que não era só dança quadrilha. É uma apresentação musical, é uma coisa que demanda teatro, encenação, cenário e a parte coreográfica. E aí houve de lá para cá um resgate na cultura junina local. Então pensa-se em fazer a festa junina que sempre foi organizada em Subaúma e isso vem com mais força, né? De ter que fazer uma festa junina em Subaúma, porque se tem uma quadrilha junina para apresentar. E esse projeto a quadrilha não é só juntar os jovens para dançar, né? Tem toda uma questão de aprendizagem, tem a questão da formação no teatro e na dança. E também tem que escrever história, são várias coisas que eles estão inseridos. E antes começavam por crianças, hoje a gente já tem adultos formando nisso, tem pessoas que trabalham com isso, com a dança, com o teatro, com o espetáculo, e tem como referência todo o trabalho que foi desenvolvido na Junina Escola de Coração. Esse ano de 2024 foi o ano mais completo da Junina, em termos de estarmos com o espetáculo inteiro, né? E nós viajamos, eu já nem sei quantas apresentações nós já fizemos, a gente fez uma recente agora em novembro, ainda para celebrar essa questão nordestina e os festejos juninos, né? Como isso é forte. E depois das leis que vem aparando, né? As quadrilhas juninas, a festa junina em si, a cultura, então isso deu mais força e deu uma visibilidade para Subaúma e o litoral de certa forma, que a Quadrilha Escola de Coração já é conhecida em algumas cidades e tem como referência todo o trabalho artístico ou que envolva cultura, que fale dessa cultura junina, da dança, do teatro. Nós sempre estamos sendo convidados para estar fazendo essas manifestações culturais, que estava aqui um pouco morna e ela teve uma aquecida depois do grupo cultural. Eu já compus muitas músicas inspiradas em Subaúma e mesmo as que não são inspiradas em Subaúma, mesmo as que tem uma letra mais sofrente ou coisa assim, mesmo assim, várias vezes eu, quando mais jovem, agora não, eu já estou com 33 anos, mas quando mais jovem, eu tinha um tempinho, eu ia até Subaúma, ficava na praia, em algum cantinho isolado de Subaúma, e aí começava a escrever e vinham inspirações de músicas incríveis. Assim, famosa eu não sou, dinheiro com a música eu não ganho, porém, o meu dom eu continuo perpetuando, eu vou fazendo. E já me inspirou muito Subaúma. Tem um samba de roda que eu fiz recentemente. Povo, vem ver minha terra única, minha linda Subaúma.
Há muito era só uma vila onde eu vivi uma vida e viveria mais uma. Isso é só um refrãozinho de um samba de roda que eu compus, inspirado em Subaúma, na história de Subaúma. Talvez eu não lembre agora toda a estrofe, contando o comecinho de tudo até o final, mas foi inspirado em Subaúma. Artista plástico autodidata, comecei a pintar em 1974, há 50 anos atrás. Já estou com 71 anos e eu gosto muito de pintar casarinhos, paisagens, barcos, marinhas, retratos, animais, tudo. Eu, quando fui 45 anos atrás, eu fui pela primeira vez em Subaúma e me apaixonei pelo lugar. Aí todo mês de janeiro, de 79 para cá, todo mês de janeiro eu fico o mês de janeiro em Subaúma. E para mim é uma fonte de inspiração, tem muita coisa mesmo. Já pintei o castelinho que não existe mais, já pintei o farol, muitos faróis, pintei muitos barcos. E tem também um personagem, Atanagildo, que era um velhinho, eu conversava sempre com ele, eu aprendi muito com ele. Eu tive contato com Subaúma há 20 anos atrás, e há 11 anos atrás eu passei a ter uma casa lá em Subaúma e passei a conviver com o personagem do meu livro. E esse personagem era uma figura pública, muito popular, muito conhecida, mas ao mesmo tempo uma figura muito retraída. Como o próprio livro retrata, ele não era muito dado a muitas conversas, ou seja, ele era uma figura, embora pública, mas era uma figura de poucas conversas. Então, para descobrir um pouco quem era, de onde veio, para onde foi, qual o objetivo dele morar na praia durante quase 30 anos, era uma incógnita e ainda continua sendo uma incógnita mesmo depois da sua morte. Mesmo tendo parentes lá na cidade de Subaúma, primos de segundo e terceiro graus, a gente não conseguiu ter uma história dele. Então o livro ele retrata um pouco daquilo que a gente conheceu, daquilo que o personagem via morando na praia e vendo a natureza, vendo o mar, vendo os barcos, vendo os navios, vendo os pescadores chegando com os peixes, com as suas pescarias, vendo os turistas. Inclusive, os turistas ficavam curiosos em saber quem era aquela figura com aquela barba grande, aquele cabelo branco e grisalho, mas ele não contava. Inclusive, vieram canais de fora, do Rio, de São Paulo, até internacionais, já que lá nós temos um hotel de grau internacional, veio um grupo de jornalistas da Europa para tentar entrevistá-lo, mas ele era avesso à informação, era avesso a entrevistas e acabou não dando entrevista para ninguém, inclusive para mim. Mas eu soube, eu pesquisei e com base no que está no livro é o que a gente conseguiu captar. O resto é ficção, é invenção. A história dele realmente é uma história fascinante. Eu fiquei fascinado, apaixonado pela história do meu personagem e que acabei construindo essa história chamada Além do Farol. Por que Além do Farol? É uma pergunta que muita gente faz. Porque a casa dele na praia, ficava a exatamente 50 metros depois do farol de Subaúma. Por isso que eu dei o nome de Além do Farol. Era a casa onde ele morava. Subaúma, para mim, é um dos lugares mais aprazíveis que tem no litoral norte da Bahia. Porque lá, diferente de Guarajuba, diferente de Arembepe, que tem toda uma história e tem todo um apogeu por causa do turismo e tal, lá tem um turismo regional, lá tem um turismo do veranista, embora tenha uma praia, tenha um hotel de grande porte, mas lá a gente convive com o pescador, a gente convive com o trabalhador, com o desempregado, com o morador. Então isso é que nos convida, é isso que nos atrai, além, claro, das belas praias, dos belos rios, do encanto que Subaúma nos provoca. Ele era muito inteligente
Ele me disse que foi vendedor, foi, como é o nome? Mascate. Ele saía de Salvador de avião para Aracaju, para aqui para Aracaju, para vender nas lojas. Ele vendia, me disse que faturava mais de 2 salários em um dia de venda. E ele era tido como um maluco lá em Subaúma. Ele morava num barraco de palha, próximo ao mar. Aí, com o passar do tempo, ele adoeceu, levaram ele para o hospital de Entre Rios. Aí ele não tinha para onde mandar ele, e um assistente social lá de Acajutiba, minha cidade, onde eu nasci, pegou ele e levou para lá, para o lado dos idosos. E como ele tinha o costume de caminhar e comer coco, beber água de coco e frutas e não sei o que, quando foram feitos os exames, não tinha nada, ele não tinha nada. Então tiraram, ele tinha a barba bem grande, o cabelo grande. Quando cortaram o cabelo dele, a barba dele, e começaram a dar aquela alimentação de hospital, do lado dos idosos, ele foi adoecendo e faleceu. Paraíso pode vir, tem surpresas naturais incríveis. O Rio de Subaúma é incrível, a praia de Subaúma é linda. É um dos lugares mais belos que a gente tem, não só no litoral norte da Bahia, mas em todo o litoral da Bahia. Segundo, a gente tem um povo hospitaleiro, né, que sabe receber bem. A gente tem lugares atrativos naturais e atrativos culturais fantásticos aqui. A gente tem uma história de vida riquíssima, em termos de cultura, em termos de lugares, enfim. Então, o que eu digo para vocês é: não percam a oportunidade de conhecer Subaúma, de vir a Subaúma, de frequentar as praias, de conversar com as pessoas locais, de interagir com esse povo, e que com certeza vocês vão ser bem acolhidos no momento em que vocês chegarem aqui. Vale a pena conhecer, podem ter certeza disso, vocês não vão se arrepender. É um paraíso verde, mar, rio, natureza em abundância. Então isso define tudo de Subaúma. É um lugar bom. Em primeiro lugar, a Igreja de Senhor do Bonfim. Segundo, a praia, para a pessoa se distrair, se divertir, curtir, como você queira dizer. E incrível, porque aqui a gente tem tranquilidade, aqui a gente tem lugares para conhecer, como tem uma vista maravilhosa do Cruzeirinho, né? Tem uma praia belíssima, tem o Rio Crumaí, tem o albergue, também conhecido popularmente como Lagoa Verde para os nativos. Tem a Cachoeira de Oitis, que já fica na divisa de Subaúma e Esplanada, né, que é Entre Rios e Esplanada. Subaúma, para mim, está em primeiro lugar como local de lazer, de férias, né? Férias de verão. Subaúma é fantástico. Subaúma tem muitos atrativos naturais, né? E é um lugar ainda seguro de você estar, de você criar sua família, dos jovens estarem se melhorando, estudando, para trazer para a própria comunidade o desenvolvimento, né? Que não precisa estar vendo grandes empreendimentos para haver um desenvolvimento. Se você, o que eu faço estimular os meus alunos é que eles sejam empreendedores, né? Eles não precisam serem só se empregarem, eles podem empregar também, e eles podem muito mais através dos recursos naturais, da cultura e do próprio desenvolvimento. Então, vir para Subaúma em qualquer época do ano se sentir acolhido, se sentir bem, se sentir tranquilo, fazer terapia sem precisar pagar uma terapia. Futuro turista de Subaúma, mas não ir só uma vez, porque pela primeira vez que a pessoa vê Subaúma, se apaixona. Agora que já conhecemos um pouco o quanto Subaúma é um local rico em diversidade de beleza, com um povo hospitaleiro pronto a recebê-los, te aguardamos em breve
Venha se surpreender. O tempo é todo seu, nem sempre se vive assim que nasce. Também não há idade para começar a viver. A bola que outrora você chutou